Vamos corrigir a próxima lista de exercícios da disciplina de Linguagem e Técnicas de Programação. Para a nossa correção, precisamos que você abra a IDE NetBeans e nesta lista específica temos como atividades a modelagem de algumas classes para exercitar conceitos de orientação a objetos. A modelagem visual de classes em orientação a objetos pode ser feita usando qualquer ferramenta que vocês tiverem que suporte o ML, pode ser feita mesmo com papel e caneta desenhando à mão, ou para usarmos NetBeans nessa tarefa, podemos instalar plugins de modelagem visual de classes no próprio NetBeans. Para fazer a instalação de um dos plugins possíveis, vamos em Ferramentas, Plugins, Plugins disponíveis, pesquisamos na caixa de pesquisa por UML e vamos marcar o plugin EasyUML. Com o plugin marcado, lá embaixo temos o botão Instalar. Essa instalação depende de internet. Avançamos na instalação, aceitamos os termos e condições do contrato de licença e clicamos em Instalar. O plugin será baixado da internet, é um plugin de apenas 1 MB. Continuamos e finalizamos. Lembrando que esse plugin é necessário reinicializar o IDE para que ele passe a surtir efeito. Então, quando clicar em finalizar, o NetBeans será reinicializado. Após a reinicialização do NetBeans ter sido concluída, vamos criar um novo projeto em Arquivo, Novo Projeto, mas ao invés de usar a categoria Java, vamos usar a categoria UML e o projeto do tipo UML Diagrams Project. Próximo. O nome desse projeto vai ser lista 04. Finalizar. Este é um projeto de diagramas de classes. Vamos criar um diagrama de classe para cada um dos exercícios da nossa lista 04. Botão direito na pasta Class Diagrams, Novo, Outros. O tipo de arquivo que vamos criar é da categoria UML Class Diagram. Vamos chamar este primeiro diagrama de EX01, que é o primeiro exercício da lista. Finalizar. Aqui na direita temos a paleta de componentes, onde vamos arrastar um componente de classe para o nosso diagrama. Qual que é o nosso primeiro exercício? Crie uma classe pessoa referente a uma rede social. Então, teremos essa classe com o nome de pessoa. Duplo clique no título da classe, que é no primeiro retângulo dela, Enter, pessoa. Lembrando que as classes têm que ter um substantivo no singular com a primeira letra maiúscula, sem acento, sem espaços. No segundo retângulo, nós colocamos os atributos desta classe, as características de uma pessoa dentro do contexto de uma rede social. Então, duplo clique, uma pessoa numa rede social possui um nome. Notem que o atributo nome ficou com o tipo Object. Isso pode ser facilmente alterado clicando nesse atributo e aqui em Propriedades mudando o tipo de Object para String, por exemplo. Então, um atributo nome String. O que mais que uma pessoa numa rede social tem de atributos? Fotos. Por exemplo, na rede social uma pessoa tem fotos. Fotos também não vou querer que seja do tipo Object. Então vou clicar no atributo e vou mudar o tipo para um array de string, por exemplo, string colchetes. Então é só clicar no nome do atributo, lá no diagrama de classes, e vir aqui na janela de propriedades à direita e trocar o tipo. Também pode trocar o nome por aqui e a visibilidade, que nós discutiremos mais tarde. Além de nome e fotos, o que mais é interessante numa rede social? Geralmente, as redes sociais têm um apelo muito forte em relacionamentos amorosos. Então, vamos colocar como terceiro possível atributo um estado civil. Aqui o estado civil está como tipo Object. Vamos alterar, clicando em estado civil, janela de propriedades, o tipo de Object para, por exemplo, um int. Então, aqui eu teria códigos para os estados civis. Então, solteiro, casado, divorciado, viúvo, etc. Então, int, ok. Então, esses três atributos poderiam facilmente fazer parte de uma classe pessoa modelada para um sistema de rede social. Obviamente, você pode pensar em mais atributos do que esse. E falando agora de métodos, de comportamentos que uma classe pessoa teria numa rede social. No terceiro retângulo que divide uma classe, nós adicionamos os métodos. Então, duplo clique, vamos ter um método void, então não tem retorno, chamado escrever postagem, por exemplo.
Redes sociais, geralmente as pessoas, né, escrevem postagens. Um outro comportamento que a gente poderia ter, também void, sem retorno. Alterar nome, por exemplo, poderia ser outro comportamento dentro de uma rede social. E você pode pensar aí N outros comportamentos que uma pessoa dentro de uma rede social poderia ter. Isso é mais ou menos o que eu espero como resolução para o primeiro exercício dessa lista. Para o segundo exercício da lista, nós vamos criar um novo diagrama de classes, em que eu também vou criar uma nova classe pessoa, mas com um contexto diferente, um contexto referente a uma faculdade. Então vamos voltar ao nosso projeto lista 04, Class Diagrams, novo Class Diagram, com o nome de EX02, e vamos arrastar uma classe para ser uma pessoa de faculdade. Então eu arrasto uma classe da paleta de componentes, troco o nome dela dando um duplo clique no nome dessa classe, e ela também vai se chamar pessoa. Então considere que são sistemas diferentes, né, pessoas em sistemas diferentes. Uma faculdade, o que uma pessoa tem que ter? Um string nome, então ela guarda essa semelhança com pessoas de uma rede social, mas em uma faculdade a gente não vai ter um array de fotos. Talvez a gente tenha uma foto da pessoa, se ela é um funcionário, se ela é um aluno, tanto faz, eu vou ter no máximo uma foto dessa pessoa, geralmente o 3x4 dela. Então essa já vai ser uma diferença. Vamos adicionar então uma string foto. Por que é uma string? É porque vai ser a URL, o caminho dessa foto armazenada no meu servidor. Além de, se essa pessoa tem um nome, tem uma foto, eu vou ter uma terceira característica que lá na rede social, o que eu tinha? O estado civil. Mas aqui estado civil, do ponto de vista de uma faculdade, não é algo majoritário. Algo muito mais importante que o estado civil é entender o tipo de pessoa que eu tenho no sistema, que pode ser, por exemplo, um funcionário ou um aluno. Então vamos adicionar um terceiro atributo nesta classe pessoa de faculdade, que vai ser um int tipo, que daí, por exemplo, a gente poderia colocar 1 para aluno, 2 para professor, 3 para administrativo, e assim por diante. 4 para o responsável de um aluno daqui a pouco. Então notem que, apesar de eu ter a mesma tarefa de mapear atributos de uma pessoa, no contexto de uma faculdade eu vou ter alguns atributos relevantes, no contexto de uma rede social eu vou ter outros atributos relevantes. E quando a gente entra nos métodos ou comportamentos desta classe, isso fica ainda mais evidente. Que eu posso ter, por exemplo, numa pessoa de faculdade, eu vou ter um método salvar cadastro, por exemplo. Se for uma pessoa que é um aluno, a gente vai discutir mais essas diferenças, né, entre alunos, professores mais para frente nessa disciplina, mas se for um aluno, eu também vou ter um realizar matrícula, né, um comportamento de realizar matrícula. Se eu tiver uma classe pessoa com comportamento de professor, eu vou ter um método lançar notas, por exemplo. Óbvio que aqui ficou um pouco misturado, né, as atividades de uma pessoa que é um aluno, as atividades de uma pessoa que é um professor, e talvez eu tenha aqui dentro desses métodos, quando eu for programar eles, verificar o tipo dessa pessoa para saber se ele pode ou não realizar este método. Mais pra frente a gente vai ver maneiras de segregar isso melhor. Mas eu queria mostrar aqui que o mesmo problema de criar uma classe pessoa pode ter abordagens completamente diferentes em sistemas com contextos completamente diferentes. Então alguma coisa nesse sentido aqui pode ser o suficiente para a resolução deste segundo exercício. Para o terceiro exercício, vamos criar um terceiro diagrama de classes, EX03, que é para mapear novamente uma classe pessoa, mas agora para um jogo de videogame à sua escolha. Então vamos pegar, por exemplo, um jogo de luta, onde eu tenho pessoas que lutam umas contra as outras, como Street Fighter, Mortal Kombat e assim por diante. Então eu arrastei uma classe pessoa da minha paleta para o centro do meu diagrama, coloquei o nome de pessoa nessa classe. O que eu vou ter de características? Eu ainda vou ter um string nome para essa pessoa. Geralmente as pessoas não fogem de ter um nome. Mas eu não vou ter aqui, por exemplo, um tipo de pessoa ou o estado civil da pessoa, mas eu posso ter um int força dessa pessoa. Então, um jogo de luta, a força dos competidores afeta o que acontece no mundo do jogo. E aqui eu estou colocando um inteiro que é um valor que vai afetar cálculos de dano, por exemplo, no mundo do jogo. Assim como eu tenho a força, eu posso ter um int velocidade, porque nos jogos eu tenho personagens que são mais fortes e mais lentos, ou mais rápidos e mais fracos, e assim por diante. E eu posso ir preenchendo com atributos
dentro do contexto de um jogo de luta que permitam que a mecânica do jogo consiga realizar os seus cálculos matemáticos e dar a resolução de quem que vai ser o vencedor da luta, né, conforme os jogadores forem utilizando os personagens. Falando de métodos para uma pessoa em um jogo de luta, eu vou ter métodos daí com as ações do personagem, como, por exemplo, um método de atacar, ou um outro método de saltar, ou ainda um terceiro método de defender. Notem que apesar de alguns personagens terem ataques diferentes, todos eles vão ter botões de ataque, comandos de ataque, né? Comportamentos de ataque, assim como salto, defesas e assim por diante. Então, dentro de um jogo de luta, uma resolução possível para uma classe de pessoa seria essa aqui. Obviamente você pode completar com mais informações. Mas o que eu queria mostrar é que a mesma classe pessoa pode ter características e comportamentos completamente diferentes conforme o contexto do sistema em que está associado, e é muito importante que o analista de sistema tenha isso em mente, que uma classe pode ser completamente diferente de um sistema para o outro. Isso finaliza a explicação do exercício 3. Para corrigirmos o exercício 4, vamos criar um novo diagrama de classes dentro da pasta Class Diagrams da lista 04. Vamos chamar ele de exercício 04. E o que pede o exercício 04? Uma classe carro para uma revenda de veículos. Sistema de revenda de veículos. Então, arrastei uma classe da paleta de componentes. O nome da classe é carro. Então, classe sempre com substantivos no singular. Um atributo de um carro para uma revenda de veículos. Int, valor. Afinal, uma revenda de veículos vende veículos, o carro tem que ter o seu valor. Outro atributo, string, placa. Uma revenda de veículos, é importante a placa do veículo para saber se ele possui ou não multas, IPVA atrasado, assim por diante. E, obviamente, eu posso ter uma string marca, uma string modelo, e indo um pouco além, ainda um int ano, né, o ano do veículo. Obviamente, todo mundo conhece algumas características básicas dos carros, pode ir completando essa classe com mais informações sobre um carro que sejam relevantes para uma revenda de veículo. Falando de comportamentos de um carro em uma revenda de veículos, eu teria, por exemplo, um comportamento de cadastrar, um método de cadastrar, um comportamento de realizar venda e um comportamento, daqui a pouco, de realizar permuta. Então, alguns comportamentos relacionados à gestão comercial de um carro, né? Porque estamos falando de uma revenda de carros. Então, não temos aqui comportamentos, por exemplo, de acelerar um carro, de frear um carro, porque numa revenda o carro fica lá paradinho no canto dele, né? Eu vou ter comportamentos mais administrativos, porque é um sistema que faz gestão de carros de uma revenda. Então você pode pensar, obviamente, em outras características e outros comportamentos necessários de uma revenda, mas esses aqui já dão uma ideia para você de como poderia ser a resolução deste exercício 04. Para a correção do exercício 05, vamos criar um novo diagrama de classes chamado EX05, onde vamos arrastar um novo componente de classe da nossa paleta e dar um duplo clique no nome da classe, que também vai se chamar carro. Aqui o objetivo é modelar uma classe carro para um jogo de corrida. Então antes era uma revenda de veículos, um sistema administrativo de uma revenda, aqui é um sistema que na verdade é um jogo de corrida. Então, um jogo de corrida de carro, eu vou ter ainda marca e modelo, geralmente os jogos eles tentam ser bem fidedignos em relação a isso. Eu até posso ter um ano, em alguns jogos isso não é tão determinante assim. Eu até posso ter um valor, né? Alguns jogos permitem que você compre, né, os carros, você tem que juntar dinheiro para comprar os carros, então ele pode ter um valor, mas uma placa não é algo relevante para um jogo de corrida, a placa do carro. Porque eu não vou saber de multas e IPVA atrasado e coisas do tipo. Mas num jogo de carro, para a mecânica, para os cálculos matemáticos do jogo, eu vou ter que ter, por exemplo, um int velocidade, que é o quanto esse carro corre, por exemplo. Mais do que isso, esse velocidade pode ser velocidade máxima, enquanto eu vou ter outro atributo, int, com a aceleração. Uma coisa é o carro conseguir atingir altas velocidades, outra coisa é o carro conseguir fazer isso rapidamente. Então, quando a gente fala de um jogo, eu vou ter várias características que afetam a física do jogo, que vão ter que estar na minha classe carro.
que numa revenda de veículos, talvez for uma revenda de super esportivos, isso sejam informações relevantes de estar no sistema, mas que em um jogo de corrida são informações vitais de estarem cadastradas. E aqui, falando de comportamentos, daí sim diferem-se completamente de um carro de uma revenda, que eu vou ter comportamentos físicos dentro do jogo, como, por exemplo, acelerar. Então, duplo clique no terceiro retângulo da classe para adicionar um comportamento. Eu tenho acelerar, assim como eu vou ter um comportamento de frenar e tantos outros comportamentos que você pensar que poderiam ser interessantes para um jogo de corrida, como soltar nitro e assim por diante. Então, novamente, apesar da gente ter, teoricamente, o mesmo problema, então modelar uma classe carro, a resolução pode ser muito diferente conforme o contexto de cada classe, o contexto que a classe vai ser utilizada. Vamos corrigir o sexto exercício? Vamos criar um novo diagrama de classes, chamado EX06. Vamos arrastar uma classe para ele, e essa classe vai ser um animal sob o contexto de um zoológico. Então, que informações dos animais de um zoológico eu devo ter na minha classe? Então, eu posso ter, por exemplo, string família do animal, se ele é um réptil, se é um mamífero. Eu posso ter uma outra string, que é a raça do animal. Eu posso ter uma outra string, que é a espécie do animal. Então, raça e espécie são aqueles nomes em latim, como Felix, Catus, Homo sapiens, né, raça e espécie. Eu posso ter um date com a data de nascimento do animal. Então isso é muito importante, né? Saber se o animal está velho, se está novo, etc. E tantas outras características do ponto de vista veterinário de um animal. Porque num zoológico cadastra-se os dados dos animais com uma preocupação veterinária em relação a eles. Tipo de comida que come, descrição, habitat e assim por diante. Os comportamentos aqui, eles não são exatamente os comportamentos do animal. Pensa que no sistema de zoológico, os comportamentos são relacionados à gestão dos animais do zoológico. Então não é necessariamente os comportamentos do animal. O animal voa, o animal nada. Não é isso. Se fosse um jogo de animal, um jogo onde eu tivesse animais, daí sim eu teria comportamentos que os animais de fato executam. Aqui então são comportamentos que o sistema vai executar sobre os animais que estão cadastrados. Então, desde coisas administrativas, como por exemplo cadastrar, como método de lançar vacina. Então, imagina que o veterinário aplica a vacina e ele vai lá no sistema e registra que ele aplicou a vacina naquele animal específico, por exemplo. A mesma coisa, um método, um comportamento de alimentar um animal. Então, imagina que o cuidador vai lá, dá a comida para o animal e registra no sistema que ele alimentou aquele animal específico naquela data específica. Então, é mais um sistema onde a classe animal vai ser utilizada para que sejam registrados e acompanhados os cuidados desses animais. Então, mais de cunho de tratador, de veterinário. Se fosse um jogo envolvendo animais, seria completamente diferente. Se fosse um sistema, daqui a pouco, de pet shop, também poderia ser completamente diferente. Isto é uma ideia de como o exercício 6 poderia ser corrigido. Para corrigir o exercício 7, vamos criar um novo diagrama de classes no nosso projeto Lista 04, que é um projeto de UML. Vamos chamar esse diagrama de EX07. E aqui nós temos que modelar uma classe endereço para uma transportadora, empresa de logística. Então vamos arrastar da nossa paleta de componentes uma classe para o nosso diagrama, duplo clique no nome. Vamos chamar a classe de endereço, endereco, sem cedilha. Duplo clique no segundo retângulo, que é o de atributos, para adicionar atributos de um endereço. Então, o que eu tenho no endereço? Um int tipo logradouro. Num sistema qualquer, talvez eu não tenha que ter um tipo de logradouro. Mas numa transportadora, onde o core business, o coração do negócio, ele é fazer entregas, eu tenho que ter o endereço nos mínimos detalhes. Então, o tipo de logradouro, eu coloquei um inteiro para dizer se, por exemplo, 1 é rua, 2 é avenida, 3 é alameda, 4 é travessa, e assim por diante. Eu também vou precisar ter um string logradouro, então o nome da rua em si, ou o nome da avenida em si. Um int número, então o número do logradouro.
uma string CEP, uma string cidade, string UF, né, complemento e tudo mais que vocês pensarem para termos um endereço nos mínimos detalhes, porque uma transportadora vive de fazer entregas, então os endereços têm que ser muito precisos. Diferente de um sistema onde o endereço daqui a pouco pode ser armazenado numa única string, né? Numa transportadora eu quebro em vários atributos para que eu possa fazer comparações entre os endereços e determinar melhores rotas, melhores trajetos para fazer as minhas entregas. Falando de comportamentos de endereço no sistema de transportadora, eu vou ter aí comportamentos bem administrativos básicos mesmo, né? Como, por exemplo, cadastrar um endereço, editar um endereço, ou até mesmo excluir um endereço. Então, rotinas bem administrativas mesmo para uma classe endereço em uma transportadora. Então, alguma coisa nesse sentido pode ser a resolução para o exercício 07. Para corrigirmos o exercício 08, vamos criar um novo diagrama de classes, chamado EX08. Vamos arrastar um componente de classe da paleta para o centro do diagrama. E aqui nós precisamos criar uma classe de produto para uma loja de roupas. Então, os produtos da loja são roupas. O que roupas tem numa loja? A marca, então uma string marca, uma string tamanho. Então aí pensando que eu posso ter P, PP, MG, XG, ou então 12, 14, 16. Então a string me deixa com uma flexibilidade nisso. Um double valor. Nessa roupa também eu posso ter uma string descrição, por exemplo. Eu posso ter uma string foto do produto, por exemplo. Falando de comportamentos, né, comportamentos de produtos em uma loja de roupa, eu posso ter, por exemplo, o comportamento de buscar, né, produtos dentro do meu estoque de roupas. Eu posso ter um comportamento de pedir produtos, né, então realizar uma ordem de compra com o meu fornecedor. Eu posso ter o comportamento de realizar compra, né, então de dar uma baixa num produto do meu estoque. Então são comportamentos bem relacionados a uma loja, como por exemplo um e-commerce, né, de roupas. Alguma coisa nesse sentido pode ser uma resolução dessa modelagem de classe produto para uma loja de roupas. Agora a correção do nosso exercício 9 é novamente uma classe produto, mas para um supermercado. Vamos pensar aqui um supermercado mais tradicional, não um hipermercado, né? Um supermercado mais tradicional, o foco geralmente é o gênero alimentício, com alguma outra coisa de bazar, né? Mas o foco geralmente é mais alimentício. Então vamos criar um novo diagrama de classes, novo class diagram, EX09. Vamos arrastar uma classe da paleta de componentes da direita para o centro do diagrama. E vamos nomear essa classe produto, assim como a do exercício 8. Mas no 8 o produto era de uma loja de roupas. No 9 o produto era de um supermercado tradicional. O que um produto do mercado tradicional vai ter? Um double valor, quando a gente fala de produtos não tem como fugir disso. Uma string fornecedor, por exemplo. Falando de gênero alimentício, eu posso ter em muitos casos um double peso. Eu posso ter um int setor, se eu quiser ter tipos de setores, ou diretamente uma string setor, né, ou departamento, né, que seria então hortifruti, mercearia, açougue, padaria. São produtos do mercado, o mercado é dividido em seções, né, em setores. E os meus comportamentos de um produto no supermercado podem ser, por exemplo, a realização de uma compra, um cadastro de um produto, um pedido para um fornecedor. Então, realizar compra, cadastrar, realizar pedido, né, são possíveis comportamentos que meu produto vai ser submetido dentro de um sistema de supermercado. Você pode, obviamente, pensar em outros, mas mais ou menos nessa linha poderia ser uma resolução para este exercício. Para corrigirmos o 10º e último exercício da lista, vamos em novo, class diagram, em cima do nosso projeto lista 04, vamos chamar de EX10. O que é o 10? É uma classe curso de uma faculdade. Então vamos arrastar para o nosso diagrama EX10 um componente da nossa paleta chamado class. Vamos colocar o nome nessa class de curso. Imagina um curso, né? Análise e desenvolvimento de sistemas, processos gerenciais, cursos superiores de faculdade. Que atributos um curso pode ter? Por exemplo, um int duração, né? Duração em horas desse curso. Uma string titulação,
esse curso é bacharelado, é tecnólogo, é mestrado, ele pode ter string nome do curso. Ele pode ter também a portaria do MEC, uma string portaria MEC, né, que foi a portaria que autorizou este curso a ser ofertado nessa faculdade. Ele pode ter também um array de strings com as disciplinas do curso, bem como um array de string com os professores do curso. E tudo depende das informações que você vai querer guardar dentro desse curso aqui. Obviamente, algumas dessas informações elas são mais complexas do que meras strings, mas isso a gente vai ver nas aulas seguintes. Falando de comportamentos, né, de um curso, na verdade, comportamentos que o curso vai sofrer em um sistema de faculdade, eu posso ter, por exemplo, o comportamento de cadastrar, eu posso ter o comportamento de adicionar disciplina, eu posso ter um comportamento de ofertar disciplina. Imagina que esse curso está sendo iniciado um novo semestre dele, eu tenho que ofertar as disciplinas. E diversas outras características administrativas de um curso de faculdade, você facilmente pode questionar os seus professores ou o corpo administrativo da sua faculdade. Com isso, temos uma possível solução para o 10º exercício e último da lista 04 da disciplina de Linguagem e Técnicas de Programação. Até a próxima!